E chegou a vez em que Amon-Ra, o grande deus Sol dos egípcios, não teve a sua autorização para brilhar. Na oitava praga, os gafanhotos terminaram de destruir tudo aquilo que havia sobrevivido na sétima praga. Na sétima praga, a chuva de pedras já havia destruído muitas coisas que existiam no campo. Na oitava praga, o que nós vemos é o gafanhoto, ou os gafanhotos, uma nuvem imensa de gafanhotos, terminando de destruir tudo aquilo que havia sobrevivido na sétima praga. Com um adendo, a nuvem de gafanhotos trouxe uma densa nuvem sobre a terra, uma escuridão, fazendo com que as pessoas percebessem que aquela escuridão não era como a escuridão de uma tempestade de poeira ou a escuridão de um eclipse tão somente, mas era uma escuridão de ordem sobrenatural. E com isso, o principal deus dos egípcios, Amon-Ra, que era em si mesmo a própria personificação do sol, ele perde o seu brilho, ele deixa de ter autoridade para reinar, para brilhar e para manifestar a sua luz sobre aqueles que o adoravam à época. Com isso, Deus mais uma vez está mostrando que Ele é o Senhor de toda a criação. Ele está por detrás de tudo aquilo que há nos céus e na terra, e Ele é o único que tem autorização para brilhar. Lá em Êxodo, no capítulo 10, a partir do versículo 12, nós lemos assim: Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a vegetação da terra, tudo que a chuva de pedras não destruiu. Moisés estendeu o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos, e os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tantos gafanhotos, nem depois deles virão outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e devoraram toda a vegetação, terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras não havia destruído, e não restou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo, em toda a terra do Egito. Mais uma vez, Deus está demonstrando o seu poder sobre toda a natureza, sobre toda a criação. E algo interessante também é que os gafanhotos estavam associados no Antigo Testamento, especialmente em toda aquela região do Oriente Médio, norte da África, com julgamento, com juízo, especialmente quando eles vinham em nuvem, em bando e destruindo toda a plantação. Por isso, para eles, na época, claramente, a oitava praga foi um julgamento de Deus, foi um juízo de Deus. Mas como eu disse no início, com um adendo. Deus aqui estava deixando claro que a maior autoridade dos egípcios, o maior deus egípcio, que era Amon-Ra, aquele que estava ligado a todas as demais divindades, as divindades relacionadas à terra, ao ar, ao vapor de água, à umidade, à atmosfera, às estrelas, enfim, aos astros celestiais, todos esses demais deuses, eles estavam associados a Amon-Ra, que era a personificação do próprio Sol. E com esta oitava praga, Deus demonstra claramente que Amon-Ra não tinha a sua autoridade para brilhar. Ele não tinha autoridade para poder trazer vida ao seu povo. Mas aquele que era o único e verdadeiro Deus seria aquele que abafaria, aquele que tiraria de cena o grande Deus dos egípcios. O que nós encontramos, por um lado, é que o nosso Deus é o único que deseja brilhar sobre as nossas vidas, e toda vez que nós, seres humanos, colocamos outro Deus em seu lugar, ele ofusca o brilho desse Deus por sua própria graça, para nos mostrar que o caminho em que estávamos andando é um caminho errado. Por outro lado, ele quis demonstrar mais uma vez para o seu povo, principalmente, os israelitas que estavam no Egito e que eram simpáticos à adoração do sol e que continuaram adorando o sol por mais de 1000 anos, uma vez que o profeta Ezequiel e o profeta Jeremias, quase 1000 anos depois de Moisés e das pragas do Egito, profetizaram a respeito da adoração do Deus Sol lá na Judéia. Então ficou no coração deles a força e a simpatia dessa personificação do grande Deus na figura de Amon-Ra. E Deus estava deixando claro para o seu próprio povo que este Deus era um Deus falso e que Ele é o único que tem o poder para brilhar sobre o seu povo, não apenas com uma luz
simples como é a luz do sol, não apenas com uma luz pequena e fraca como é a luz do sol diante da luz do nosso Deus, mas como uma luz que é até mesmo imperceptível pelos nossos olhos, mas que contém em si mesma toda a graça, toda a vida, toda a beleza que somente no Senhor nosso Deus nós podemos encontrar. Portanto, com a 8ª praga, Deus quer deixar claro que Ele reina, que Ele brilha e que nele está a verdade e que debaixo dele nós não seremos somente iluminados, mas guardados, aquecidos, nós receberemos vida. Assim como o sol produz vida, Ele produzirá vida em nós e Ele fará questão de apagar todas as outras fontes de vida que estivermos procurando e que são falsas. Ainda que seja necessário enviar uma espécie de nuvem de gafanhotos para ofuscar o brilho desses falsos deuses em nossa vida, uma nuvem de gafanhotos para executar julgamento e destruir tudo aquilo que estava destruindo a gente, mas a gente não estava percebendo. Graças a Deus pela 8ª praga, e graças a Deus porque o Deus que trouxe esta praga na terra do Egito é o Deus que continua mostrando para nós o seu verdadeiro caminho e mostrando para nós que todas as vezes que nós somos tentados a nos desviar e buscar outras luzes, outras verdades, outras vidas, outros caminhos, Ele traz juízo sobre nós e Ele apaga estas luzes tão somente para que a sua própria possa brilhar sobre as nossas vidas.